Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Meninos Eu Vi. Para quem está chegando agora, muito prazer. Eu sou o Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador deste podcast sobre cinema, séries, documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas. 1, 2, 3 episódios. Quantos forem necessários para te dar dicas do que assistir naquela semana e de como essas obras interferem nas nossas vidas. Siga este podcast nos principais agregadores de podcast do mercado, Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, para você ser avisado dos novos episódios. E eu queria agradecer a todo mundo que tem curtido, comentado, compartilhado esse podcast. E pedir para você continuar fazendo isso, curtindo, comentando, compartilhando e espalhando a palavra para os amigos. E para falar comigo, use a caixa de comentários aí do seu agregador de podcast predileto ou me mande uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, Cotonizio com C-I-S, ou nas minhas social medias, Rodrigo James no Twitter, Threads ou Instagram, ou fazer um comentário aí no YouTube, já que o meu YouTube ainda está na ativa e é o @Rodrigo James. Antes da gente começar mesmo, eu tenho que reforçar o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para você se cadastrar e ler os números anteriores, acesse o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes que tem todos os links lá. Agora chega! Hoje é dia de se enfurnar na areia com Duna Parte 2. This world is beyond cruelty. You've been fighting the Harkonnens for decades. My family's been fighting them for centuries. They were massacred alongside my father. Your father didn't believe in revenge. We believe in Fremen. Let me fight beside you. Reload! Quem me acompanha já há algum tempo vai se lembrar que eu falei com muito gosto, digamos assim, de Duna, parte 1, há 2 anos, quando o filme foi lançado, lá no esquema novo que era o programa ou o podcast que eu fazia com a Fernanda Ribeiro e o Terence Machado. Inclusive achei o vídeo aqui sobre Duna parte 1, vou até linkar na descrição desse episódio. E eu tô dizendo isso porque várias das coisas que eu vou dizer aqui sobre Duna parte 2, eu já havia dito lá atrás. E tem um motivo muito especial que parece óbvio, mas às vezes não é. E é importante ser dito. Duna parte 2 é uma continuação de Duna parte 1. Ah, James, mas isso é óbvio, é claro. Às vezes não, porque existem filmes que funcionam solo. Você consegue ver a parte 2 sem ter assistido a parte 1. Nesse caso, é absolutamente imprescindível assistir a parte 1, porque o 2 começa exatamente onde o 1 parou. Mal comparando, é uma espécie de Star Wars e Império Contra-Ataca, ou Império Contra-Ataca e Retorno de Jedi, por exemplo, que se você não assistir, você não entende muitas das coisas. Então fica aí a ressalva, fica aí a dica. Se você não assistiu Duna, o 1, o parte 1, assista antes de ir ao cinema assistir Duna parte 2. Eu não sei se vocês estão familiarizados com um meme que existe do diretor Martin Scorsese. É uma foto do Scorsese com as mãos abertas, como se ele estivesse mostrando um enquadramento, um plano, uma câmera ou alguma coisa assim, e escrito embaixo Absolute Cinema, ou Cinema Absoluto. Esse meme circula aí pelas redes sociais quando alguém quer dizer que uma determinada obra é uma obra cinematográfica ou alguma coisa do tipo. A primeira coisa que eu pensei quando eu saí de Duna parte 2 foi exatamente nesse meme, porque este filme é uma obra cinematográfica. Eu não sei se o Martin Scorsese já assistiu a esse filme, com certeza ele vai assistir, mas ele vai dar
o seu carimbinho ali de Absolute Cinema. Duna Parte 2 é uma experiência cinematográfica como poucas vezes eu vi no cinema. E eu falo no cinema dessa forma porque nos dias de hoje a gente acabou se acostumando a assistir streaming, a assistir aos filmes nas nossas TVs de 70 polegadas com som Dolby Surround, nos nossos home theaters em casa, ou até, no outro lado, assistir em celular, assistir em tablet, assistir em computador. Hoje a gente consome, a gente assiste filmes, séries, documentários, tudo que o audiovisual nos oferece, de qualquer jeito, a qualquer hora, em qualquer lugar. E por isso eu afirmo e reafirmo, Duna Parte 2 é um filme que faz um sentido maior se você for assistir no cinema, e desde já eu já vou deixando aqui o meu desejo para que você procure na sua cidade a maior tela que você conseguir. Se você tiver um IMAX, vai ver no IMAX. Se você tiver um 70mm, vai ver no 70mm, mas procure a maior tela que você tiver na sua cidade. Não se contente nem com a sua TV de 70 polegadas, porque vai ser pouco. Duna Parte 2 precisa ser visto em tela grande, cinema cheio, de preferência com um som acachapante. Eu fui assistir uma sessão no IMAX aqui em Belo Horizonte, que o som estava tão alto que as cadeiras tremiam, as poltronas tremiam. E eu desejo isso pra você também. Eu espero que você também assista num cinema IMAX espetacular, com uma projeção espetacular, e que suas poltronas, as poltronas da sala que você estiver vendo, também tremam com o som desse filme. Eu não vou aqui, como eu já não havia feito lá no vídeo de Duna Parte 1, ficar falando do livro de Frank Herbert. Claro, precisa ser dito que é um dos livros mais importantes da história da ficção científica. Muita gente o tem como o livro mais importante da história da ficção, mas eu não vou ficar aqui comparando o livro ao filme, até porque muita gente achou, durante muito tempo, achou-se que Duna era um livro infilmável. Isso foi jogado por terra quando David Lynch fez a versão dele lá em 1983, se não me engano, na década de 80. Só que depois disso, ao longo das próximas décadas, digamos assim, existiram várias tentativas de se filmar Duna, mas não muito bem sucedidas ou nunca saíram do papel. Até Denis Villeneuve entrar na parada. E Denis Villeneuve é um cara que tem Duna como um dos seus livros prediletos, ou quando eu digo livro, eu tô me referindo à saga Duna, porque a gente sabe que não é um só livro. O Denis Villeneuve tem Duna como um de seus livros prediletos e encarou a empreitada de se filmar. E eu entendo quem não gostou da parte 1, porque a parte 1 tinha alguns momentos ali no filme que o ritmo caía um pouco, isso eu reconheço. Eu gosto muito do Duna Parte 1. A melhor notícia para você que encontrou esses problemas lá na parte 1 é que esses problemas não existem aqui em Duna Parte 2. Eu, pelo menos, não consegui encontrar um momento em que o filme caísse. E aí, louve-se o diretor, Denis Villeneuve, que desde o primeiro filme conseguiu transformar essa história, que é uma história bastante complexa, que envolve várias questões, em algo palatável, em algo digerível e em algo blockbuster. Sim, Duna 1 e Duna 2 são filmes blockbuster. O primeiro já rendeu mais de 400 milhões de dólares, e eu tenho certeza que esse segundo vai para o mesmo caminho. É muito difícil você filmar Duna. O Villeneuve conseguiu e conseguiu com maestria. E eu acho que nesse segundo filme ele aprimorou algumas coisas que ele havia feito no primeiro. Ele corrigiu alguns erros de trajetória e chegou em um resultado que eu não tenho como descrever de outra forma. É acachapante. Agora eu vou falar sobre alguns aspectos do Duna Parte 2 que, se você não tiver visto o filme, talvez sejam spoilers. Então aqui, ó, vai o avisozinho de spoiler, tá bom? A história da parte 2 começa onde a parte 1 terminou. Então a gente vê o Paul Atreides se aliando com os Fremen, e
a partir daí, começando a sua escalada ao poder. E eu digo essa palavra com muito cuidado, porque o grande tema da parte 2, pra mim, é exatamente essa relação que o Villeneuve, que o Frank Herbert já havia feito no livro e que o Villeneuve faz entre poder e religião. O Paul Atreides, ele é uma espécie de novo Messias para o povo Fremen, ainda que algumas parcelas da população Fremen não acreditem nisso com todas essas palavras. A gente vê isso muito bem descrito no filme e isso está dito no filme, inclusive. Mas esse é o subtexto que eu acho que interessa nesse segundo filme. Mas se você voltar para a primeira camada, a gente vê a trajetória do Paul Atreides sendo essa espécie de líder, esse messias, esse novo líder do povo Fremen, que vai guiá-los para um caminho que, evidentemente, levaria a uma guerra com os Harkonnen. E sim, essa parte 2 tem muito mais cenas de ação, tem muito mais cenas espetaculares de ação do que a parte 1, e eu acho que esse é um motivo pelos quais essa parte 2 é um filme mais grandioso até do que a parte 1. É um daqueles filmes que tem quase 3 horas de duração, mas você não consegue levantar da cadeira. Eu não consegui nem ir no banheiro no meio da sessão, não conseguia me mover, porque ele é tão acachapante, ele prende tanto a sua atenção, até porque ele é muito bem dividido. A primeira hora do filme, a gente vê o Atreides se envolvendo com os Fremen e o início dessa tal idolatria por ele. E aí, a partir da segunda hora do filme, a gente é levado até o outro núcleo, que é o núcleo dos Harkonnen, o núcleo do Imperador, que é vivido pelo Christopher Walken e sua filha, a Florence Pugh, e a gente vê tudo o que está acontecendo naquele núcleo, que também está entendendo que a batalha com os Fremen é meio que inevitável. E aí sim, na parte 3, a gente tem o embate inevitável. Eu tô chamando de parte, mas eu poderia até chamar de ato 1, ato 2, ato 3. Essa palavra ato foi muito discutida nas redes sociais a partir de um post do Kleber Mendonça Filho, que discutiu se existem realmente atos em um filme, mas isso é parênteses. Eu acho que dá pra gente tranquilamente dividir essa parte 2 em 3 atos. Esse primeiro ato é o ato que eu já falei, do Paul Atreides se enturmando, digamos assim, com os Fremen e o início dessa idolatria que tem um pouco de religião, tem um pouco de busca pelo poder, enquanto a parte 2 muda um pouco o foco para o núcleo dos Harkonnen e a parte 3 é o embate inevitável entre os dois. Agora, tudo isso é embalado por cenas deslumbrantes. Eu às vezes me pegava vendo um plano ou outro dirigidos ali pelo Villeneuve, planos belíssimos, uma fotografia deslumbrante. A primeira parte, inclusive, que é quase toda, que é praticamente toda ali no deserto, tem cenas incríveis no deserto. Tem algumas escolhas que o Villeneuve faz, como por exemplo, o núcleo dos Harkonnen tem um tom meio P&B, meio não, completamente P&B, preto e branco, em determinados momentos, que são escolhas que eu acho que fazem sentido com a história de Duna e fazem sentido até dentro daquele núcleo. E outra coisa importante de se dizer é que esse filme expande a história do primeiro filme, não só a história de Paul Atreides com os Fremen, mas introduzindo outros personagens, como os que eu já falei, o personagem do Christopher Walken, a personagem da Florence Pugh, mas principalmente um personagem que tira o fôlego de todos nós quando aparece na tela, que é o personagem do Austin Butler, o Feyd-Rautha. O Feyd-Rautha, quando ele aparece, ele assusta, mas assusta de uma forma, não de uma forma filme de terror, assusta pelo olhar, assusta pelo que ele entrega ali e assusta por sua violência. É um daqueles vilões que eu tenho certeza que são inesquecíveis. Quem assistiu à primeira versão de Duna com David Lynch deve se lembrar do Feyd-Rautha, que foi interpretado pelo Sting. Sim, o cantor Sting foi quem interpretou no primeiro filme. E tinha todo aquele visual que, de certa forma, faz jus ao visual descrito pelo Frank Herbert no livro. Olha, eu aqui falando do livro, sendo que eu disse que eu não ia falar, mas acho que faz sentido essa comparação, porque aqui a gente tem um visual diferente, mas eu acho que encaixa melhor com esses tempos modernos e encaixa melhor com todo o visual concebido pelo Villeneuve para essa
parte 2 e até pra parte 1, um visual mais moderno. É quase que Duna trazido para o século XXI, Duna trazido para o ano de 2024 ou 2021, que foi o ano de estreia do primeiro filme. As cenas de ação do filme são todas tão acachapantes, e eu vou repetir essa palavra porque eu acho que é a palavra que melhor descreve esse filme, que tiram realmente o fôlego. É uma experiência cinematográfica como há muito tempo eu não passava por ela, de ficar grudado na cadeira do cinema, assistindo aquela beleza, assistindo aquelas cenas impressionantes, muito bem coreografadas, muito bem dirigidas, com planos, como eu já disse, espetaculares, e tudo embalado por uma trilha sonora que eu acho que vai ser indicada ao Oscar no ano que vem. É engraçado, a gente já tá falando de Oscar, mas isso faz todo sentido, do Hans Zimmer, que constrói mais uma vez uma trilha impressionante. Essa parceria dele com o Denis Villeneuve deu muito certo, o primeiro filme já havia sido premiado e agora a gente tem mais um trabalho espetacular de trilha sonora do Hans Zimmer. E eu não poderia terminar esse episódio de Meninos Eu Vi sem falar do elenco, em especial do casal central, Timothée Chalamet e Zendaya. A Zendaya, ou Zendaya, é uma atriz que tem me impressionado ao longo do tempo. Eu e acho que todo mundo ficamos impressionados com ela, primeiramente na série Euforia. Eu acho que ali a gente percebeu que a Zendaya era muito mais do que uma influenciadora, digamos assim. E em Duna, ela consegue dar vida à personagem Chani com todas as nuances que a personagem pede, o amor dela pelo Paul Atreides, o ódio que ela sente às vezes, a indecisão. Todos esses sentimentos misturados estão ali nos olhares da Zendaya. E quando eu falo olhares, é porque tanto ela quanto o Paul Atreides, vivido pelo Chalamet, calma que eu vou falar dele, passam os sentimentos e o que eles estão pensando muito através de olhares, até porque grande parte, principalmente do primeiro ato desse filme, o rosto deles está coberto com máscaras. Eles precisam passar a emoção pelos olhos. E eu acho a escalação desses dois atores tão certeira, principalmente pelo fato de que os dois são muito expressivos com os olhares, que eu não consigo ver outros atores nesses papéis hoje, principalmente o papel de Paul Atreides. O Paul Atreides do Timothée Chalamet é um Paul Atreides também moderno, também com a cara dos nossos tempos e que pega todas as nuances do personagem e as moderniza, traz mesmo para um plano muito mais perto dos públicos de hoje, dos públicos que vão ao cinema assistir a um filme blockbuster como esse. E eu preciso sim fazer uma ode a Timothée Chalamet, um ator que tem me impressionado. Eu já havia gostado dele bastante em Wonka, mas aqui, nesse Duna Parte 2, acho que é o melhor papel dele no cinema até hoje, e ele passa uma segurança nesse personagem, dentro desse personagem, uma segurança mais do que necessária para interpretar um personagem tão complexo quanto Paul Atreides. Ele tira isso de letra, ele nos passa essa segurança e olha, em determinados momentos eu acho que ele carrega o filme nas costas. Não que o filme precise ser carregado nas costas, mas ele carrega ele nas costas com tal maestria, ele domina com tal maestria as ações que eu não ficaria surpreso se o Timothée Chalamet alçasse voos mais altos. Eu estava inclusive lendo outro dia que ele conversou com Leonardo DiCaprio sobre papéis Marvel, Leonardo DiCaprio falando com ele que ele não deveria pegar papéis Marvel, e eu acho que o Chalamet tá indo num caminho muito interessante, sem apelar para fazer um super-herói, sem apelar para papéis Marvel. Ele tem um caminho bastante interessante e sólido para ser trilhado no cinema. Então é isso, eu acho que eu não falei metade do que eu gostaria de falar sobre Duna Parte 2, mas fica aqui o meu apreço por esse filme. É um filme que eu dou 4,5 estrelas em 5, uma experiência cinematográfica impressionante, inesquecível, e eu já tô, desde já, querendo assistir de novo e desde já esperando pelo Duna Parte 3. Por favor, Denis Villeneuve e sua trupe façam
o Duna Parte 3. Um filme como esse é das melhores coisas que o cinema pode nos proporcionar e quantos mais existirem, eu vou assistir. É isso, esse foi mais um episódio do podcast Meninos Eu Vi. Espero que vocês tenham gostado, curtam esse episódio, comentem, compartilhem com os amigos, espalhem a palavra desse podcast. Eu volto a qualquer momento, em edição extraordinária ou não, aqui no seu agregador de podcast predileto. Um grande abraço e até a próxima.